Boa noite, Brasil! É hoje a nossa live 9/21 do nosso propósito 21 dias no Evangelho por João, o Evangelho do discípulo amado, o Evangelho segundo o discípulo amado. Tem sido dias impactantes, transformadores. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai abordar João capítulo 9. Possivelmente um dos milagres mais conhecidos também que Jesus operou, que foi a cura de um cego de nascença. E tem alguns detalhes interessantes e enriquecedores para as nossas vidas. Você que está entrando aí, eu vou te pedir para você posicionar de onde você é, para eu poder cumprimentar você aqui. Você faz parte do nosso grupo. Deixa eu começar pelo começo. Vanessa, boa noite. Ana Paula, boa noite. Drizele Barbosa, boa noite Miriam. Monique aqui da nossa igreja, amanhã tem EBD, hein, Monique? Amanhã de manhã. Devec Taquara aqui. Jurema, irmã Aline, Jaraguá, Goiás. Pastora Marcela Barbosa. Milena Reis. Obrigado pelo vídeo do T.D. Jakes, Milena. Pô, foi benção na minha vida. T.D. Jakes é uma benção. Lisa Moreira, paz. Willane Portilho, Maranhão. Willane, minha mãe é do Maranhão. Ela é do interior do Maranhão, Pinheiro. E eu tenho parentes até hoje que moram em São Luís. Eu tenho tios que moram em Olho d'Água. Eu não sei se você conhece Olho d'Água. Não lembro os outros lugares. Eu sei que meu tio tem um tio que mora no Olho d'Água. São Bernardo do Campo, São Paulo. Eu vou estar aí perto, grande apóstolo. Eu vou estar aí perto mês que vem. Manjurema, paz. Vanessa, boa noite. Graça e paz. Santarém, Pará. Terra boa, hein? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos do Pará. Estive no Pará. Algumas vezes tive essa alegria, eu comi muita maniçoba, pato no tucupi, Tijuaçu, Bahia, Vila Valqueire, Deise Silva, paz, Eli Mota, paz do Senhor Jesus, top. Estou aqui em Ponta Negra, pastor, lá e cá até as aulas começarem. Tá bom, mas dá para acompanhar online. Igreja Esperança, Anápolis, Adevec, Jaraguá do Sul. Minha irmã que... meu Deus. Eu vou levantar uma oração no final da live. Ana. Minha irmã em Cristo, Patrícia, morreu atropelada em Belo Horizonte. Vamos orar pelos que ficaram enlutados. Eu não sei quando eu vou para Curitiba não, minha amiga. Eu estava quase fechando uma agenda em Curitiba com o pastor Jarmute da Devec Curitiba, mas aí veio a pandemia, travou tudo. Marca para estar aqui conosco, vai ser uma alegria, apóstolo. Você que está entrando aí, eu vou pedir um favor a você. Vou pedir duas coisas a você, se tiver significado para você, se tem te abençoado, como tem sido bênção na minha vida, essa live na vida de tanta gente. Tô sempre aí, irmão. Favela no topo, Vila Kennedy, terra boa. Você que está entrando aqui, compartilha essa pessoa com mais, compartilha essa live com mais pessoas. Compartilha essa live com mais pessoas. Eu tenho uma palavra de Deus importante e uma palavra de Deus que vai ser um canal de bênção para a tua vida. Tem muita aplicação prática aqui no capítulo 9 do Evangelho por João, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Sei que hoje é sábado, muita gente, embora isolamento em alguns lugares, outros estão liberados, o pessoal sai e tudo mais, mas compartilha com mais pessoas para a gente alcançar o máximo de pessoas possível. Boa noite, irmão Jonas, de Natal, terra boa. Eu vou fazer uma das lives aqui nesse propósito de 21 dias, eu vou começar a chamar alguns amigos, e uma delas vai ser com o pastor Anderson da Devec Natal. Exato, imersão no Evangelho de João. Pronto, tá aqui. Vamos que vamos. Compartilha com mais pessoas. E todas as vezes que você
aperta e segura por 2 segundos o coraçãozinho, o Instagram dispara para mais pessoas a live. É uma forma de dar relevância à live. Então, se tem te abençoado, se alguma coisa daquilo que Deus ministrar aqui alcançar o seu coração e for bênção para você, e for resposta para você, compartilha essa live com mais 10, compartilha com mais 20, compartilha com mais 50, ou pelo menos aperta o coraçãozinho aí e vamos que vamos. Capítulo 9 do Evangelho por João diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. É só preciso fazer uma conexão aqui, que esse passando Jesus aqui é um momento muito triste, porque na verdade, sábado também é do Senhor, é verdade. É um momento muito triste, porque na verdade é a continuação do verso de número 59. Olha só, se você tiver com a Bíblia aberta, o capítulo 8, o verso 59 diz assim: então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, assim se retirou do templo. É o texto mais triste, um dos textos mais tristes dos evangelhos é esse: Jesus se retirou do templo. O templo só tem significado porque Jesus se manifesta nele, porque o ensino de Jesus é transmitido, porque a palavra de Jesus é falada e Jesus trabalha. Então, sem Jesus no templo, ele torna-se um lugar sem significado algum. Aí o texto diz que nisso que ele está saindo do templo, lá de fora, havia um homem. E olha o que diz o texto: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Isso aqui é pontuado porque nunca antes na Bíblia Sagrada, nunca antes na história dos profetas do Antigo Testamento, houve um milagre, houve a cura de um cego que fosse um cego de nascença. Então, por isso que isso é muito bem pontuado aqui por João. E quando Jesus vai passando, ele vê um homem que era cego. Então, ele vê um homem que não podia ver. Essa é uma primeira aplicação simples e prática. O homem não pode ver, mas Jesus pode. Jesus pode aquilo que a gente não pode. Lá no grupo do Telegram, todo dia eu compartilho uma palavra. A mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhá-la hoje foi a respeito disso. Os impossíveis, que são para nós impossíveis, mas para Deus são possíveis. Então você precisa entender uma coisa sobre Jesus: aquilo que você não pode, ele pode. A porta que você não pode abrir, ele pode abrir. A circunstância pode estar desfavorável para você, mas nunca esteve e nunca estará desfavorável para Jesus. Jesus vê o homem, e é justamente nesse parar de Jesus e olhar para o homem de forma direcionada que vai fazer ele ser o centro das atenções. Aí olha o verso seguinte: e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Quando os homens olham para o cego, imediatamente, sabendo que ele era um cego de nascença, os homens fazem uma colocação que é a maneira dos homens de resolver ou de tentar trabalhar com um problema que surge. Presta atenção nisso, porque essa aqui é a chave, uma das chaves importantes da nossa noite de hoje. Os homens olham para o cego e tentam resolver o problema dele com uma pergunta: quem pecou para que este nascesse cego? Foi ele ou foram os seus pais? Haviam questões entre os rabinos judeus que eles diziam que o pecado já começava desde a concepção. O ser humano no ventre da mãe, ele já cometia pecado. Então eles tinham essa ideia. Você vê isso no Antigo Testamento, naquele episódio onde nasceu Jacó e Esaú. E aí Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu segundo, agarrado no calcanhar de Esaú. E aí aplicaram uma intencionalidade a esse ato não intencional de um bebê que está nascendo, ele não sabe o que está fazendo, mas aplicaram uma intencionalidade a Jacó e deram uma espécie de apelido a ele, que é o que agarra, ou melhor dizendo, deram um nome a ele, o que agarra, porque ele nasceu agarrado ao calcanhar. Então, eles acreditavam que o pecado começava desde o ventre materno, e desde o ventre materno o bebê já era responsável por algumas ações. Então, com vista em tudo que eles têm de pensamento, eles dizem: Jesus, quem pecou para que esse nascesse cego? Foi ele ou foram os pais dele que pecaram? Isso aqui é uma maneira humana de tentar resolver problema. Primeira coisa que eu quero dividir com você é que eles olham para o homem e veem apenas um cego. Jesus olha para ele, olha o que Jesus vê no verso 3.
Nem ele pecou, nem os pais, mas foi assim para que se manifeste nele a glória de Deus ou as obras de Deus. Pega isso aqui, que isso aqui é interessante. Os homens olham para o cego e veem apenas o cego. Jesus olha para o cego, olha para o homem, enxerga o problema dele e sabe que esse problema é para a glória de Deus. Então, os discípulos têm uma visão. Os discípulos têm uma visão, Jesus tem outra visão. Agora é interessante a gente perceber que é o mesmo homem, é o mesmo cego, mas os discípulos quando olham para ele veem uma coisa e Jesus quando olha para ele vê outra. Mais um parêntese aqui, constantemente os homens olham para você e veem uma coisa, Jesus olha e vê outra totalmente diferente. Os homens olhavam para Davi e viam alguém que tinha que ficar apacentando as ovelhas, era o filho mais novo, era menos prestigiado. Deus olhou para Davi e viu o futuro rei de Israel e mandou Samuel ir lá ungir ele. Os homens olhavam para Esté e viam uma órfã que tinha perdido o pai e a mãe. Deus olhou para Esté e viu a rainha do reinado medo-persa. Os homens olhavam para Moisés e pensavam, é um exilado, fugitivo, está apacentando as ovelhas do sogro, mas Deus olhou para Moisés e viu nele um grande libertador. Então, com frequência, os homens olham para você e veem uma coisa, Deus olha para você e vê outra. Porque os homens olham para você e veem o produto atual, aquilo que você demonstra. Deus olha para você e sabe aquilo que vai fazer na sua vida, que vai te transformar e o que você ainda vai se tornar no reino dele. Então, não esmoreça se a visão do homem é totalmente negativa. Porque Deus tem um propósito para você, tem uma chamada para você, te colocou aí para você ouvir isso. Não esmoreça diante da visão que os homens têm de você. Se calque, se apoie na visão que Deus tem de você. E aquilo que muita gente já falou e eu concordo, você não é o que dizem que você é. Você não é nem o que você pensa que você é. Você é o que Deus diz na palavra dele que você é. Então os homens têm uma visão do cego e querem tentar resolver o problema do cego do jeito deles. E qual era o jeito humano de resolver um problema? Primeiro, quem pecou para que esse nascesse cego? De quem foi o pecado lá atrás? Perceba que os homens perceberam um problema no presente, ele é cego, e eles estão tentando resolver esse problema do presente. Essa aqui também é uma chave, trazendo algo do passado do cego. Quem pecou para que esse nascesse cego? Foi ele ou foi os pais? Então os discípulos estão desenterrando algo do passado do cego e lançando no presente dele. Eu vejo muita gente vivendo uma vida de frustração porque vive fazendo isso. Desenterrando problemas do passado e jogando no presente para tentar resolver problemas do presente. Desenterrando situações do passado, trazendo estas situações para o presente para tentar resolver os problemas do presente. Eu tenho uma palavra para você. Aprenda a deixar o passado no passado. O passado é bom professor, mas não pode ser senhor da sua vida. Sabe por que tem muita gente que não consegue resolver os problemas que surgem? Sabe por que tem muita gente que não consegue romper, que não consegue virar, que não consegue acontecer, que não consegue dar o primeiro passo, que não consegue fluir? É porque ele vive trazendo coisas do passado e lançando no presente o tempo todo. E Deus te colocou aí para te dizer, o passado já foi. Não desenterre os problemas do passado para tentar trazer eles e resolver coisas e questões do presente. A nossa vida é mais ou menos a figura tipológica do carro, sabe? O carro, o para-brisa dele, o vidro da frente é enorme. O retrovisor é pequeno. Para quê? É para você dirigir olhando mais para frente e menos para trás. Você só deve olhar para o passado para não cometer os mesmos erros que cometeu no passado, apenas para isso. O apóstolo Paulo disse assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deixa o passado no passado. Ah, mas fulano me maltratou, deixa no passado. O nosso problema é esse, porque você teve uma experiência negativa no passado, você fica trazendo isso para o presente e você vai para uma segunda tentativa já com o peso dessa carga negativa de um erro do passado, de uma frustração de um passado, de algo que deu errado no passado e acaba dando errado no presente. Você tentou um concurso público no passado, não deu certo, aí você vai para o presente já trazendo para o presente essa carga negativa,
trazendo para o presente essa frustração, e aí você já vai para o concurso com a mente de derrotado e acaba não dando certo. Sabe, gente que já entra num relacionamento trazendo uma carga enorme de coisas do passado, de outros relacionamentos, para o relacionamento no presente. E não é assim. Essa é uma palavra de Deus para você. Deus não está interessado em que você fique desenterrando coisas do passado e lançando no seu presente. Pelo contrário, a palavra do Evangelho a respeito de como Deus trata o nosso passado é a seguinte: Ele lança num mar de esquecimento. Deixe o passado no passado e viva o que Deus tem para você no hoje, em nome de Jesus. Então, o primeiro erro que eu vejo nesses homens é justamente esse. Eles têm uma visão equivocada de como resolver um problema no presente. A visão deles é trazendo o passado para o presente. E o Evangelho não trabalha com essa categoria. O Evangelho trabalha trazendo o futuro para o presente, fazendo você ter uma expectativa num futuro de esperança em Deus e com Deus, e isso é um combustível para você seguir no presente e fazer o seu melhor no presente. O segundo ponto que eu vejo aqui, a respeito ainda dessa fala dos homens, a respeito do cego, é o seguinte: é que eles veem que algo deu errado na vida do cego, ele é cego. E eles dizem assim: quem pecou para que este nascesse cego? Compartilhe isso com mais gente, que o que eu vou falar agora aqui é libertador. Olha, é transformador isso aqui. Os discípulos viram que algo deu errado. Vou até tomar o meu café. E olha a fala deles. Vê se isso não acontece até hoje. Quem pecou para que esse nascesse cego? Foi ele ou foram os pais? Foi ele ou foi a mãe? Foi ele ou foi o pai? Foi ele ou foi o tio? Foi ele ou foi o avô? Constantemente eu vejo pessoas querendo resolver problemas do presente apontando o culpado, que é o que os homens estão fazendo aqui. Quem pecou para que esse nascesse cego? E você precisa entender uma coisa: dificilmente você vai resolver um problema no presente se você investir toda a sua energia em apontar culpados para aquilo que deu errado. Dificilmente você vai conseguir tocar o seu presente, eu estou falando da sua vida, se você viver procurando o culpado para aquilo que deu errado. Não, a culpa é do fulano. Não, a culpa é da minha criação. A culpa é do meu pai que não foi presente. A culpa é da minha classe social. A culpa... Irmão, quem vive apontando o culpado não muda a própria história, não consegue romper com ciclos negativos. Deus te colocou aí do outro lado. Essa live hoje é profética para te dizer: pare de procurar culpado para o que está dando errado e vá em busca da solução. Você se recorda de Jesus? Quando em Mateus 14, Jesus diz aos discípulos assim: entre no barco e vão para o outro lado. Ele despede da multidão e vai para o monte orar. Guarda isso, compartilha com mais alguém, para alguém chegar aqui e ouvir essa palavra. Jesus diz para os discípulos: vão para o outro lado que eu vou no monte orar. Jesus ora. Os discípulos chegam no meio do mar e a Bíblia diz que o mar era revolto, era uma tempestade terrível. E Jesus vai descendo, isso é lindo, do monte e andando por cima das águas ao encontro dos discípulos que estão no meio do mar, no meio do lago de Genezaré, na tempestade. Eles olham para Jesus e dizem: é um fantasma. Jesus diz: não é um fantasma, sou eu, não temais. Imediatamente Pedro diz: se é o Senhor, manda-me ter contigo. Você conhece a história? Pedro pula do barco, pega isso em nome de Jesus, e vai andando por cima das águas. Mas Pedro começa a ter medo. E eu tenho dito que o oposto da fé não é apenas a incredulidade, mas também o medo. Porque a fé é vai acontecer. A convicção das coisas invisíveis. O medo é não vai acontecer. E o medo foi fazendo Pedro afundar. E nisso que ele estava afundando, a Bíblia diz que ele começou a clamar. E o texto sagrado de Mateus diz assim: e Jesus, estendendo a mão, segurou e disse... Sabe qual o nosso problema? O nosso problema é que a gente quer apontar o dedo para o Pedro que está afundando e dizendo: você não tem fé, faltou fé em você. Se Jesus para apontar o dedo para Pedro, naquele momento ele tinha morrido afogado. Por isso Jesus estende a mão e segura ele primeiro. Porque evangelho, pega isso, evangelho não é dedo apontado, evangelho é mão estendida. Eu vou falar isso aqui de novo. Evangelho não é dedo apontado. Evangelho é mão estendida. Deus não nos chamou para nós sermos um dedo apontado para essa sociedade.
Deus nos chamou para nós replicarmos Jesus e sermos uma mão estendida. Olha a atitude de Jesus diante de Pedro que está afundando. Ele estende a mão, ele segura para depois dizer. O problema da nossa geração é que a gente quer dizer para depois estender a mão e depois segurar. E eu vou mais fundo nisso aqui. Jesus só disse porque primeiro estendeu a mão e segurou. O problema é que tem muita gente que quer dizer muita coisa e não estende a mão e não segura nada. Quer reclamar de tudo, fala mal de tudo, nada tá bom, nada tá certo, mas ele não move uma palha para melhorar as coisas. Então você precisa entender isso essa noite em nome de Jesus Cristo. Aprenda a estender a mão. De repente, você não vai restaurar sua casa apontando o dedo, mas estendendo a mão. De repente, algumas situações estão esperando para serem resolvidas, não um apontar de dedo, mas um estender de mãos. Estender a mão fala de comprometimento com aquilo que deu errado. Estender a mão fala de ajuda. Estender a mão fala de cooperação. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Deus te chamou para ser uma mão estendida. Está aqui um grande homem de Deus, Bispo Hinaldo, da Universal. Olha, eu sou a Assembleia de Deus, tem um bispo da Universal aqui na live. Ontem tinha um padre, hoje tem um bispo. Tá forte demais o negócio aqui. Da Universal, meu amigo. Tem muito testemunho de Deus, esse homem de Deus. Meu máximo respeito. Bispo Hinaldo, Deus te abençoe. Então nós precisamos ser mão estendida. Falando de mão estendida, eu vou abrir um parêntese aqui para falar um negócio que foi uma experiência que eu tive. Há um tempo atrás eu estava fazendo um trabalho de entrega de alimento nas madrugadas aqui em alguns lugares do Rio de Janeiro. Madureira, subúrbio. Cara, eu comecei a ter uma dificuldade e eu tinha que chegar bem cedo. Por quê? Porque teve um dia que eu fui entregar o alimento, eu fazia sopão e entregava sopa com alguns amigos. Aí teve um dia que a gente chegou tarde e o pessoal que estava na rua, já estava todo mundo, eu não conseguia entregar sopa para nenhum mendigo que estava na rua. Ninguém queria comer nada. Eu fui perguntar, mas por que ninguém quer comer hoje? Aí o pessoal falou, não, é porque o Exército da Salvação da Universal passou aqui. E aí, irmão, não sei o que aconteceu lá, que eles começaram a passar num horário mais cedo. E eu comecei a ficar sem gente para alimentar de sopão. Porque a galera da Universal faz um trabalho violento nos subúrbios aqui do Rio de Janeiro de alimento, sabe, de assistência. Isso a televisão não mostra, eles mesmos eu não vejo divulgando muito. Mas, irmão, no Rio de Janeiro, um mendigo em Madureira, no centro do Rio, ele não passa fome, não. Porque a galera da Universal é violenta. Eu vi isso na pele. Eu tinha que chegar bem mais cedo antes dos caras, porque senão eles levavam... Eu ia com a minha sopa na humildade, né? Porque eu não tenho muito recurso. E os caras da Universal chegam com cachorro quente, com fruta, com um monte de coisa. Eu, coitado de mim, com uma sopinha. Mas voltando ao assunto, evangelho é mão estendida, não é dedo apontado. A gente precisa estender mais a mão. Sabe, Jesus estende a mão, segura e depois diz. Você só pode abrir a boca para falar de algo que está errado se você está estendendo a mão para resolver. Se você está segurando. Você só pode falar de algo que está dando errado se você está contribuindo de algum jeito para que esse negócio volte a dar certo. Do contrário, é melhor ficar quietinho. Tá? É aquele ditado, quem não pode ajudar também não atrapalha. Então os homens estão tentando resolver o problema do cego da seguinte maneira, trazendo o passado para o presente e apontando um culpado. É o jeito humano de resolver problemas, apontar culpado. Aí Jesus não está trazendo, Jesus não quer trazer o passado para o presente, Jesus nem quer trazer nem quer apontar um culpado. Olha o que Jesus diz. E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Em outras traduções diz a glória de Deus. Olha só, irmãos, isso aqui é maravilhoso. O texto continua dizendo, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com lodo os olhos do cego.
E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Preste atenção nisso aqui que é impactante. Após uma mini pregação, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, irmão, isso aqui o pessoal pensa, agora é a hora. Me perdoa o que eu vou falar, mas Jesus tinha essa frase de Jesus, eu sou, quando ele dizia eu sou, a galera tremia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Quando ele dizia eu sou, o pessoal tremia, porque o negócio era forte. E aí Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e o pessoal pensa, agora Jesus vai emendar uma pregação. Agora ele vai falar 1 hora direto. E não. O texto diz que ele para uma pregação e olha o que ele faz. Tendo dito isto, presta atenção, isso está aqui na Bíblia, não sei eu que estou inventando não. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. Isso aqui, irmão, é só abrir um parêntese para expandir um pouco isso que está acontecendo, porque você imagina essa cena? Jesus para uma mensagem, um discurso, para cuspir no chão. E aí ele cospe no chão. Você consegue imaginar essa cena? Os discípulos olhando, Pedro olhando, a multidão olhando toda essa cena, e Jesus cospe no chão. Jesus não apenas cospe no chão, o texto diz que ele abaixa e da saliva ele faz lodo, ou seja, ele começa a misturar o barro e a saliva. Eu vou confessar um negócio para vocês aqui, que isso é um pouco nojento, mas é Jesus que está fazendo. Eu preciso te dizer uma coisa, Jesus quebra protocolos muito bem, França. Jesus quebra protocolos, mas não quebra princípios. E aí ele quebra totalmente o protocolo, cospe no chão, agacha e começa a misturar saliva e terra. É nojento, é esquisito, mas é Jesus que está fazendo, é o jeito dele de trabalhar, ninguém tem nada a ver com isso, ele trabalha do jeito que ele quer. Eu quero abrir um parêntese para te dizer uma coisa, que às vezes o trabalhar de Deus não é esteticamente bonito. Às vezes o trabalhar de Deus é esquisito. Com base nessa maneira que Jesus fez o milagre, eu posso te afirmar que às vezes o trabalhar de Deus é estranho. Às vezes a gente nem concorda. Às vezes a gente acha que de um outro jeito seria melhor. De repente, se eu e você estivéssemos lá, a gente ia dizer, pô, Jesus, o senhor não podia liberar uma palavra, estava feito o negócio? Para que cuspir no chão? Misturar a saliva ou cuspe com terra? Sabe? Mas o que você precisa entender é que o importante não é como ele está trabalhando, o importante é que ele está trabalhando. Então Deus te colocou aí do outro lado dessa live, nesse sábado à noite, para te dizer que você pode não estar entendendo, mas ele está trabalhando. As coisas podem estar fora do lugar e ficaram muito fora do lugar por causa desse momento de pandemia, mas é Jesus que está trabalhando. Você pode não entender nada e está dizendo está esquisito, está estranho. Fica em paz. Deixa que ele está trabalhando, ele sabe o que faz, como faz, a hora que faz, do jeito que faz, quem leva, quem traz. Ele sabe tudo. Ele sabe trabalhar. E não tem vaga para ensinar Deus a trabalhar. Não queira ensinar, eu estou até suando aqui, está forte hoje. Não queira ensinar Deus a ser Deus. Se resuma ao seu papel de criatura, se renda a ele e deixe ele fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer. Aí Jesus pega aquela saliva, para eu caminhar, para encerrar, e a Bíblia diz que ele junta na mão, vai na direção do cego e joga no olho do cego e começa a untar. Aí tem gente aqui que conjectura que Jesus está criando um novo olho para ele, porque o homem foi formado do barro, do pó da terra. Mas enfim, o que eu preciso que você entenda aqui é uma coisa, é que se Jesus vem na minha direção, com barro e terra na mão, com saliva, eu, com certeza, quando ele viesse jogar, seria um impulso natural, eu desviar. Mas o cego não desvia, porque ele não está vendo, ele é cego. Então, eu aprendi uma coisa com isso. O cego não tirou a cara e não desviou porque ele não podia ver, ele era cego. Então, eu aprendo uma lição com isso aqui. Eu já caminho para encerrar a nossa live, bateu meia-noite e a nossa hora.
Guarda isso. Muitas vezes Jesus trabalha sem a gente ver, para a gente não atrapalhar o que Ele quer fazer. Muitas vezes Deus trabalha sem a gente ver, sem a gente perceber. Sabe, o cego não viu nada, mas ele sentiu a mão de Jesus. Ele não viu, mas ele sentiu o toque de Jesus. De vez em quando, o trabalhar de Deus na sua vida vai ser assim. Você não vai ver, mas você vai sentir. Você não vai ver, mas você vai sentir que Ele está trabalhando em teu favor. Essa noite, talvez, quando você olha para a sua realidade, a live vai acabar daqui a pouco. Eu tenho mais uma chave para ler, mais uma coisa tremenda aqui para a gente encerrar. E eu não vou passar muito, porque o nosso horário é 11h30, meia-noite, 21 dias. Hoje é o dia 9. Olha só, preste atenção nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O cego não está vendo, mas ele já está sentindo trabalhar. De repente, quando essa live acabar, você vai olhar para a tua realidade, da tua casa, da tua cidade, das tuas circunstâncias, e você não vai ver nada. Mas eu tenho certeza que se Jesus começou e se Ele está trabalhando, você já está sentindo. E você vai sentir. Você vai ver as coisas, você vai perceber as coisas se encaixando. Você vai sentir Ele trabalhando através de uma palavra de alguém, através de uma ligação que você vai receber, através de um e-mail que vai chegar. Aí o texto diz que Jesus coloca no olho dele. E a Bíblia diz que após colocar no olho dele, Jesus diz para ele assim: vai no tanque de Siloé e se lava. Isso aqui é precioso. Versículo de número 7. Disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Guarda isso em nome de Jesus. Jesus colocou o barro no olho dele e disse para ele: vai. Jesus não podia curar ele imediatamente ali, mas isso é maravilhoso, porque Jesus dá uma ordem a ele, dá uma direção. E qual é a direção? Ir ao tanque de Siloé e se lavar. Jesus já começou a trabalhar, agora andar até o tanque para ver o resultado do trabalho. E o milagre é com o cego. Sabe, Jesus te dá direção na palavra. Agora andar vai ser com você. Jesus te dá a direção, agora ir até o tanque, passar por todo o processo, mergulhar a cara na água, se lavar e começar a enxergar, vai ser com você. O nosso problema é que às vezes a gente ouve uma direção de Jesus e a gente quer que, além de dar direção, Ele ande por nós. Eu tenho uma palavra para você: Ele não vai andar. Você está ouvindo a direção desses 21 dias, você ouve tanta gente boa de Deus falando, dando direções. Às vezes Deus usa quem não é nem crente para dar uma direção para a gente em alguma área da nossa vida, sabe? E Jesus não pode andar por você. A direção você recebe, agora vai, meu filho, e anda, tá bom? Deus te abençoe. Eu vou parar por aqui para a gente fazer o nosso print. E amanhã tem mais. João capítulo 10. No capítulo 10 de João tem uma afirmação de Jesus que é fantástica. Eu vou falar sobre ela amanhã. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenham em abundância. Amanhã você vai entender um pouco mais do Evangelho por João. Eu estou desativando o comentário aqui para a gente fazer o nosso print, tá bom? Deus te abençoe. Amanhã, 11h30, meia-noite, é o dia 10/21. Tamo junto. Deus te abençoe. Até amanhã. Fica na santa paz.